There's a hunger in my heart, a hunger in my soul for you, Lord. And it grows and it grows and it feeds me like it's never fed me before. There's a hunger in my heart, there's a fever in my bones for you, Lord. And it grows and it grows and it feeds me like never before. There's a hunger in my heart, a hunger in my soul for you, Lord. And it grows and it grows and it feeds me like it's never fed me before. There's a hunger in my heart, there's a fever in my bones for you, Lord. And it grows and it grows and it feeds me like never before. Presence. How I long for your presence. Yeah. There's a hunger in my heart, a hunger in my soul for you, Lord. And it grows and it grows and it feeds me like it's never fed me before. There's a hunger in my heart, there's a fever in my bones for you, Lord. And it grows and it grows and it feeds me like never before.
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Boa noite, queridos. Estamos aqui reunidos para prestarmos culto a Deus e você é muito bem-vindo juntamente com a sua família. Hoje é o Dia dos Pais e nós deixamos aqui os nossos parabéns a todos os papais que estão nos acompanhando nesse momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O texto que acabamos de ler, ele nos fala dessa figura do pai. Diz que o Senhor, como um bom pai, é aquele que provê tudo aquilo que nós precisamos para as nossas necessidades. O Senhor suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Isso é maravilhoso. Deus poderia se relacionar conosco de formas tão diferentes, mas Ele escolheu se relacionar comigo e com você como um pai que ama se relaciona com seu filho. Essa figura é muito bonita, somos filhos de Deus. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele nos ensinou a nos relacionar com Deus chamando de Pai. A oração do Pai Nosso é um exemplo disso. Então nós podemos nos relacionar com Deus como sendo Ele o nosso Pai. Isso é maravilhoso. E nesse Dia dos Pais, como é bom a gente lembrar disso, que pode ser que muitos de nós, como no meu caso, nós já não temos o nosso Pai presente aqui, mas o nosso Pai eterno, esse sim, nunca nos deixou só e continuará conosco para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos, nesse início de culto também, eu quero dar um bom recado para você. O nosso conselho, reunido essa semana, esteve avaliando alguns índices em relação ao coronavírus. E a gente percebeu que os leitos em Santa Bárbara do Oeste, a ocupação deles tem diminuído e isso tem alegrado o nosso coração. Também o número de casos de pessoas infectadas também está diminuindo. Glória a Deus por isso. Mas nós ainda temos outro dado, né? Nós temos a questão das vacinas que já estão sendo disponibilizadas aqui em Santa Bárbara para pessoas acima de 20 anos. Então, com base em todos esses dados, o Conselho decidiu que no próximo dia 22 nós voltaremos ao nosso culto presencial. E será uma honra poder receber você aqui. É claro que nós vamos observar todos os protocolos de segurança, mas nós estaremos aqui para cultuar a Deus presencialmente. E eu espero poder contar com você aqui. Durante a semana, nós vamos informando a igreja sobre os critérios e como nós vamos fazer para participar aqui do culto presencial. Mas fique de olho nos comunicados. Agora nós vamos orar a Deus e depois eu vou convidar você para, junto da nossa equipe, louvarmos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor, como um Pai, tem nos assistido em todas as nossas necessidades. Te louvamos porque o Senhor jamais nos desampara, está sempre conosco. Intercedemos ao Senhor por todos aqueles que estão lutando aí com a sua saúde, ó Pai, para livrar-se desse mal, desse coronavírus que tem alcançado tantas pessoas. Mas nós também te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, providenciando vacinas e ver o número, ó Pai, de pessoas infectadas caindo. Isso realmente tem alegrado o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos poupe de um mal maior, mas que o Senhor esteja sempre conduzindo a nossa história com amor e misericórdia, como o Senhor sempre faz. Agora, Senhor, que nos reunimos aqui para te prestar culto, que o Senhor possa receber o nosso culto como algo agradável, algo que alegre o seu coração. O culto, ó Pai, que nós fazemos nesse momento é exclusivamente para o Senhor, o Deus e Pai de nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Seja o que for, eu vencerei.
sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas
A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
Dando continuidade à nossa série de mensagens Presente de Deus, hoje eu quero meditar com você sobre o texto de Isaías, capítulo 6. Eu vou ler agora para você. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora nos colocamos diante da Tua palavra. Fala ao coração dos Teus servos, ó Pai, e dos Teus filhos, conforme a Tua vontade, para que a leitura e a explicação da palavra do Senhor seja compreendida pela nossa mente, amada pelo nosso coração, e assim que ela possa transformar as nossas vidas. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Dando continuidade à nossa série de mensagens Presente de Deus, hoje eu quero falar de como ser presente de Deus em tempos difíceis. O exemplo aqui que nós vamos citar é de Isaías, que foi um grande profeta do Senhor e foi o presente de Deus para a sua nação num período em que Judá havia se afastado completamente do Senhor. O próprio texto de Isaías que acabamos de ler, já no seu versículo 1, somos informados de que aquele ano em que Isaías escreve essa experiência do capítulo 6, era um ano muito difícil, especialmente para o profeta Isaías. Ele diz assim, bem no versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu. Mas quem foi Uzias? Uzias foi um dos reis que reinou por mais tempo em Judá, cerca de 52 anos. Ele começou a reinar com 16 anos e a Bíblia diz que ele fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Ele era um servo temente a Deus. Até por isso, a relação de Uzias com Isaías, o profeta, era uma relação muito boa, muito amigável. Eles eram amigos muito próximos e estavam sempre juntos. O reinado de Uzias foi muito bem acompanhado por Isaías, 52 anos de reinado. Você imagina, isso foi um período muito longo, principalmente considerando todos os reis de Judá e de Israel que reinavam por períodos bem menores do que isso. Mas Uzias, no final do seu reinado, ele se tornou orgulhoso e ele parou de dar ouvidos à palavra do Senhor. E ele até cometeu um erro muito grave. Ele entrou no templo e quis oferecer incenso, que era um trabalho que Deus havia entregue somente aos sacerdotes. Ninguém mais podia fazer isso. Mas Uzias se achava tão poderoso e que nada era impossível para ele realizar. E ele então começa a não dar ouvidos à palavra de Deus. Por causa da sua desobediência e ter se afastado do Senhor, exatamente no final da sua vida, ao entrar no templo e querer oferecer incenso, a palavra de Deus diz que o Senhor o feriu com lepra. E por causa disso, Uzias, ele morre leproso. Distante do trono, o filho dele já estava reinando no trono quando ele morreu. Isso porque a sua desobediência, o seu egoísmo, o afastaram completamente do que Deus havia estabelecido para a sua vida. Olha o perigo aí da gente não levar a sério a palavra de Deus, especialmente quando está indo tudo bem na vida da gente, porque em períodos ruins a gente acaba buscando a Deus para resolver os nossos problemas.
mas também é um perigo quando está indo tudo bem, porque quando está indo tudo bem, a gente acaba esquecendo de que nós somos dependentes do Senhor e devemos servi-lo com humildade de coração. E esse é um perigo que também nós corremos. Mas no caso de Isaías, ele fala que naquele ano em que o rei Uzias morreu, lógico, era seu amigo, apesar dele ter se afastado do Senhor e ter cometido erros graves contra o Senhor, ele continuava amigo de Isaías. E o coração de Isaías era um coração em luto, ele chorava a perda do amigo. E Isaías, então, ele vai até o templo, ali ele vai colocar a sua oração diante de Deus, a sua angústia, a sua tristeza. Não só pela morte de Uzias, mas porque a nação de Israel havia se desviado do Senhor e se corrompido, e eles não importavam mais para a palavra do Senhor. Isso causou muita tristeza no coração do profeta. Se você ler os primeiros capítulos de Isaías, você vai perceber que esse povo, eles até iam ao templo, eles até ofereciam sacrifícios, prestavam culto a Deus, mas o coração deles estava longe do Senhor. No entanto, Isaías agora, olhando para toda essa situação, se você acompanhar, você vai perceber o quanto que a situação realmente era muito grave, porque a corrupção, ela não havia invadido apenas o poder político de Judá, mas também a todos aqueles, até o povo, né? As pessoas que iam ao templo, todas as pessoas haviam se corrompido. Já não existia a verdade absoluta, cada um fazia aquilo que entendia ser o correto a fazer. Então a situação do povo naquela época era muito triste. E Isaías, então, ele vai ao templo para orar e falar com o Senhor. Ao chegar no templo, ele descreve aqui que foi no ano da morte do rei Uzias. Ele então começa a falar com o Senhor e de repente Isaías tem um privilégio imenso. O texto diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isso é uma visão maravilhosa. Olha o que o texto diz. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Ao olhar para esse texto, a gente aqui é impactado com essa experiência de Isaías. Imagine você entrar num templo e ele fala que o templo encheu-se de fumaça e ele estava ali, e quando ele percebeu, aquela não era uma fumaça comum, era a presença do Senhor que estava dentro do templo. E o Senhor abriu os olhos de Isaías para que ele pudesse ver o próprio Deus assentado no trono e cercado de anjos. E ali Isaías então tem uma visão totalmente diferente da visão que ele estava tendo em relação à sua nação e em relação ao seu povo. O curioso é que enquanto Isaías olhava para o seu povo, olhava para as notícias que tinham à disposição do povo naquele tempo, eram notícias terríveis, só coisas ruins, corrupção, eram pessoas desobedientes, violentas, e assim, ao olhar para a realidade do seu povo, Isaías tinha motivo de tristeza, motivo de luto. Ele chorava não só pela morte do rei, o seu amigo, que havia se afastado do Senhor, mas também o seu povo, que havia se afastado do Senhor. Ao olhar para o povo, o seu coração perde a esperança, perde a alegria de viver. Mas, no entanto, ao entrar no templo e falar com o Senhor, se dedicar-se à oração, Isaías tem uma outra visão, que mesmo mediante a tantas tragédias e mediante a tantas coisas ruins que estavam acontecendo em sua nação, o Senhor estava no trono reinando. Essa era uma visão do quanto Deus não perde o controle das coisas. Sabe, queridos, a gente aprende aqui que mesmo que tudo esteja desabando ao nosso redor, nós podemos, através da oração, olhar para o Senhor e perceber que Ele está no seu trono, reinando, dominando sobre todas as coisas. Nada do que acontece está fora do controle de Deus. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então nós aprendemos aqui que mesmo que a tragédia se estabeleça, mesmo que tudo reme ao contrário daquilo que nos faça bem, nós podemos olhar para o céu através da oração e ver que o nosso Deus reina e que nada fugiu das suas mãos. O texto
deixa isso muito claro. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O Senhor estava ali reinando, assim como Ele continua reinando até os nossos dias. Apesar do caos, a oração nos faz lembrar que Deus reina. Apesar da desgraça, apesar da morte, apesar do sofrimento, apesar de tudo que a gente esteja passando, a oração nos faz lembrar que Deus reina. Então, olha a importância da gente se dedicar à oração. Eu sei, em dias assim, às vezes a gente até se revolta contra Deus com coisas ruins que acontecem com a gente e com a nossa família. Mas essa não é a postura correta a tomar nesse momento, queridos. Nesse momento é hora da gente se ajoelhar diante de Deus, louvar ao Senhor e perceber que Ele continua reinando sobre a nossa vida, sobre a vida de todas as pessoas que amamos, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Ele é o Rei do universo, Ele coordena todas as coisas. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo e tudo isso contribuirá para a glória do Senhor e para o nosso bem, ainda que a gente não entenda. Então, em momentos tristes, em momentos difíceis como nós estamos passando, a melhor coisa a fazer é prostrar-se de joelho diante do Senhor e falar com Ele, porque ao fazer isso, nós teremos a certeza de que o Senhor está no seu trono, está reinando, está atento a tudo que acontece. Mas, continuando o texto, você vê aí em Isaías capítulo 6, versículo 5, uma experiência maravilhosa que ele também desfrutou. E diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando você lê o livro de Isaías até o capítulo 5, você vai ver ele expondo os problemas tanto da nação que havia se desviado do Senhor, como dos sacerdotes, daqueles que serviam a Deus no templo, o desvio deles da verdade, como do rei, como de todos os povos ali que queriam atacar Judá e dominar Judá. O mundo estava um caos. E você percebe isso do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías expondo o pecado desse povo. Mas é no capítulo 5 em que ele vai usar bastante a expressão ai. Ele vai dizer, ai de vocês que se desobedeceram a Deus, ai de vocês que se desviaram, ai de vocês que praticam injustiça. E ele vai listando ali vários ais em relação ao povo, dizendo, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas o que a gente vê no capítulo 6? No capítulo 6, quando Isaías entra no templo e ele ora a Deus e ele vê o Senhor, é interessante que o termo que ele usa aqui, ele não fala mais em relação ao povo, mas ele diz assim, ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros, mas os meus olhos viram o Senhor. Eu vi que o Senhor está reinando, nada foge dos teus olhos e do teu poder. Eu tive esse privilégio de ver isso, mas eu reconheço que ao aproximar-se do Senhor, fica mais nítido de que eu sou um pecador. É interessante porque em períodos como esse que nós estamos vivendo, quando a gente vê os jornais, vê as notícias que chegam, desenvolve dentro de nós um senso de justiça muito grande. A gente procura culpados, a gente quer culpar todo mundo. Mas é interessante que em tempos assim também a gente precisa olhar para o nosso coração e ver que nós somos parte do problema. Nós também somos pecadores. E tudo isso que está acontecendo é óbvio, isso é fruto de erros, de pecados de tantas pessoas. Mas nós também estamos no meio desses pecadores. Nós também somos pecadores. Nós também quebramos regras, mandamentos do Senhor. Nós desobedecemos ao Senhor. Nós fazemos coisas que prejudicam os outros e prejudicam a gente mesmo. Nós nos afastamos do Senhor. Observe, analise a sua vida. Pare um pouco de olhar para a culpa das pessoas ao seu redor e comece a olhar para si mesmo. E quem sabe você não vai ter a mesma atitude que Isaías teve quando esteve diante do Senhor e ele disse, ai de mim, porque eu sou um pecador. Ele para de apontar para o pecado dos outros, até porque nós não responderemos diante de Deus sobre o pecado dos outros.
nós vamos responder diante de Deus sobre os nossos pecados. E a postura de Isaías é essa de confessar, de reconhecer que ele é um pecador, e ele confessa isso diante do Senhor, dizendo: ai de mim, porque eu sou um pecador. Naquele momento, um anjo, diz a palavra de Deus, voou e pegou uma brasa que estava no altar. E com essa brasa ele tocou a boca de Isaías. E assim disse a ele: o seu pecado está sendo removido, o seu pecado está sendo perdoado. O Senhor perdoou o seu pecado. Que coisa linda que impacta o nosso coração. Deus é aquele que não fica apontando apenas os dedos para os nossos erros, não, Ele nos convida ao arrependimento, Ele oferece o perdão, fez isso com Isaías e vai fazer com cada um de nós. Mas, no entanto, observa que quando o Senhor toca, o anjo toca a boca de Isaías, é um lugar muito significativo, porque os nossos pecados, a boca é a que mais expressa cada um deles, né? E a gente vê aqui que Isaías, ele diz assim: a minha boca, né? Eu sou um homem de boca impura, e eu falo coisas que não agradam ao Senhor. A transformação de Isaías começa no conteúdo da sua fala, daquilo que ele anda falando no seu dia a dia. Não é uma lição para mim e para você? O que nossa boca tem falado? Há uma conversão aqui de boca, né? Uma conversão que as palavras da nossa boca são palavras que devem agradar a Deus, devem edificar a vida das pessoas e não amaldiçoar. Então o Senhor aqui está trabalhando o coração de Isaías, dizendo que da sua boca saiam palavras de esperança, que você seja presente de Deus na vida das pessoas, Isaías. Então eu perdoo o pecado da sua boca, das palavras que você vem falando e que às vezes não tem agradado a Deus e nem edificado as pessoas. Interessante isso, né? E aqui Deus nem está se referindo às palavras do capítulo 1 ao 5, que está descrevendo a situação do povo. Certamente Isaías está se referindo a si mesmo como um homem de lábios impuros, de pecados que não foram citados em seu livro. Mas ele sabia que diante de Deus ele estava em pecado, tanto que ele confessa isso e ele recebe o perdão de Deus, porque o Senhor poderia dizer assim: não, mas você não tem pecado, Isaías. O Senhor não faz isso, pelo contrário, Ele providencia o perdão para o seu profeta. Entenda, mesmo sendo servos do Senhor, nós pecamos contra Deus. Mesmo a gente servindo a Deus e as demais pessoas não, ainda assim nós somos pecadores, e a gente tem que ter essa consciência constante na nossa cabeça, porque nós somos pecadores e precisamos nos humilhar diante de Deus e servir a Ele com humildade. Confessar, reconhecer os nossos erros e confessá-los diante de Deus é uma atitude nobre daqueles que são chamados filhos de Deus. Isaías fez isso, confessou o seu pecado diante de Deus, reconheceu ser pecador e alcançou o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida. E nós possamos fazer a mesma coisa. Você só poderá ser um presente de Deus na vida das pessoas, começando em colocando a sua vida diante do altar do Senhor, confessando os seus pecados e pedindo perdão por eles. Avalie a si mesmo, não se julgue melhor do que os outros, mas seja humilde diante de Deus em reconhecer que você também tem limitações. Quando a gente faz isso, é natural que a gente olhe para os erros das pessoas sem esse peso do julgamento. Porque quando a gente olha para as pessoas como erradas e nós como certos, nós acabamos condenando as pessoas com mão muito dura. Então entenda, é importante a gente perceber que as pessoas erram, sim, elas pecam diante de Deus e pecam feio, sim, mas nós também erramos, nós também pecamos. Então nós não estamos em condição nenhuma de condenar esse ou aquele. Nós devemos levar palavras de esperança. E é exatamente isso que a gente tem aqui na última experiência que é citada aqui por Isaías, no capítulo 6, que eu quero destacar com você. Veja só o que ele diz no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Toda vez que o caos se instala, há esse questionamento:
Aqui não é diferente. A nação estava perdida, distante do Senhor, o povo havia se corrompido e o questionamento do Senhor é exatamente esse: a quem irá por nós? A quem nós enviaremos para transmitir uma mensagem de esperança e de convite ao arrependimento? Quem irá por nós? E aí prontamente Isaías se coloca ali dizendo: eis-me aqui, envia-me. É interessante porque ele só coloca à disposição de ir, de anunciar a palavra do Senhor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de perdão, depois de ter reconhecido o seu próprio erro, como nós acabamos de dizer. É só depois de ser perdoado pelo Senhor, de reconhecer ser um pecador e de estar andando humildemente com o Senhor, é que Isaías agora tem condição de dizer assim: agora eu posso ir, eu posso falar, eu estou aqui, envia-me, Senhor. Eu quero ser o portador da mensagem do Senhor. E o Senhor então passa a mensagem para Isaías dizendo assim: eu quero que você vá a esse povo, que você transmita a minha palavra, mas que você tenha consciência de que mesmo transmitindo a minha palavra, esse povo não vai te dar ouvidos, mas você deve continuar falando para esse povo. Curioso aqui é porque quando a gente fala a palavra do Senhor para as pessoas, a gente fica esperando de que elas se arrependam e se voltem para o Senhor. No entanto, quando você olha para o texto de Isaías, você percebe que Deus nos chama apenas para comunicar a palavra dele. Se as pessoas vão voltar ou não para o Senhor, isso não nos cabe, não é responsabilidade nossa. Deus deseja apenas que a gente seja um portador, uma portadora de boas notícias, da palavra dele, de que há esperança, de que o mundo não vai terminar nesse caos, que Deus tem um plano muito melhor para cada um de nós e ele deseja que a gente se volte para ele, que a gente o sirva com todo o coração. Você pode ser um portador da mensagem de Deus? Você está disposto a ser esse portador, portadora da mensagem de Deus, uma mensagem de esperança? Então talvez seja a hora da gente parar de falar um pouco sobre as nossas tragédias, sobre a nossa dor, sobre o sofrimento que se abate sobre o mundo, sobre as desgraças que andam acontecendo e abrir a nossa boca para falar mais sobre a esperança que há em voltar-se para Deus, em servir o Senhor com integridade de coração. Há esperança quando nós olhamos para o Senhor e vemos que Ele reina. Há esperança para quando a gente olha para as pessoas e não se julga melhor do que elas, reconhecemos ser pecadores tão iguais quanto elas. A diferença é que a gente se voltou para o Senhor e abraçou o Senhor, pediu o seu perdão, confessou o seu erro. Essa é a diferença que nós temos, porque nós confessamos os nossos erros diante de Deus e nós assim levamos Deus a sério na nossa vida. Erros vamos cometer, mas quando a gente comete, a gente sabe voltar humildemente ao Senhor. E assim nós podemos compartilhar com as pessoas a mensagem do Senhor, o que Deus tem falado com a gente no nosso momento a sós com Ele. A palavra que Ele tem enchido o nosso coração, palavras de esperança, palavra de perdão, é exatamente isso que o mundo precisa hoje, que as pessoas precisam hoje, porque quando elas olham para si mesmo e para a situação em que estão vivendo, não há esperança, queridos, não há em que se apegar. E nós temos essa esperança a oferecer. Nós temos a palavra do Senhor que diz que dias melhores virão, que as coisas vão mudar e que nós então agora temos esperança de poder olhar para o Senhor, nos apegar a Ele, servir a Ele, andar com Ele como seus filhos amados que somos e assim ter a certeza de que tudo isso de ruim que está acontecendo vai passar. Nossa esperança é Jesus. Nossa esperança é olhar para a cruz e ver que Deus, assim como providenciou o perdão de Isaías, aquela brasa que perdoou o pecado de Isaías, o Senhor providenciou Jesus. Ele é a nossa brasa. Ele é o que morreu na cruz e pagou pelo nosso pecado. Agora é olharmos para Ele e alcançarmos o perdão de Deus. E uma vez alcançados com o perdão de Deus, nós podemos então usar a nossa boca, usar a nossa vida para ser presente de Deus na vida das pessoas, comunicando o amor e a graça do Senhor. Você é convidado a fazer isso. E eu quero desafiar o seu coração a, nesse tempo completamente difícil que nós estamos passando,
a ser o presente de Deus, a ser portador de boas notícias na vida das pessoas. Quando você ouvir sobre uma tragédia, quando você ouvir alguém reclamando do governo, reclamando da situação, reclamando da vacina, reclamando do que quer que seja, que você possa ouvir, mas que você possa transmitir uma mensagem diferente, dizendo: se nós voltarmos para o Senhor, as coisas serão diferentes. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus e atenderei às suas orações e sararei a sua terra. Talvez o que está faltando mais nesses dias seja a gente se humilhar diante do Senhor, confessar os nossos erros, orar ao Senhor, voltar à prática da oração, à prática da leitura da palavra e à prática de compartilhar aquilo que Deus tem feito e as suas promessas com as pessoas que nos cercam. Quando fizermos isso, a palavra do Senhor é muito certa: eu sararei a sua terra. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar-se para o Senhor, de orar ao Senhor e confiar na obra que só Ele pode fazer. Eu quero convidar você a ser esse presente de Deus na vida das pessoas que te cercam. Mas eu quero orar pela sua vida. Curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo exemplo deixado aqui por Isaías. Um ano tão difícil, o Senhor falou com ele e transformou a vida do Teu servo, a visão que ele tinha de mundo. O Senhor deu a ele a oportunidade da confissão e do arrependimento e ofereceu o seu perdão. Mas também, ó Pai, o Senhor deu a ele a oportunidade de se oferecer para contribuir, levando a mensagem do Senhor de esperança e de perdão para todas as pessoas do seu tempo. Permita que o mesmo aconteça conosco nesta noite, Pai. Nós possamos reconhecer os nossos erros, nos humilharmos diante do Senhor e que o Senhor possa nos dar também esse privilégio de ser portadores da Tua mensagem, uma mensagem de esperança e de perdão, para que muitos possam voltar-se para o Senhor. Nós oramos agradecidos por isso no nome de Jesus. Amém e amém. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio
Que o Senhor esteja ao seu lado como grande amigo e companheiro de jornada. Que o Senhor esteja acima de você, te abençoando e te fortalecendo. Que o Senhor esteja abaixo de você, calçando os seus pés e firmando os seus passos. Que o Senhor esteja à sua frente como luz, iluminando o seu caminho. Que o Senhor esteja atrás de você, livrando de todo mal e te defendendo de pessoas desleais. Que o Senhor esteja dentro de você, dando-lhe fé, força, coragem, vontade de viver. Que o Senhor o envolva completamente no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente hoje, mas durante todos os dias da sua vida. Amém e amém. Queridos, nós estamos assim encerrando o culto desta noite. Eu desejo a você e a sua família uma ótima semana. Tenham todos uma boa noite.